Eu quero falar com vocês hoje sobre uma CPI que anda rondando pelo Senado. É a chamada CPI para investigar Pazuello. A oposição já tentou quase tudo para desestabilizar e desmoralizar o governo Bolsonaro. Em 15 de abril do ano passado, 2020, o Supremo, por solicitação do PDT, numa decisão inepta por 8 votos, virou a pirâmide de cabeça para baixo ao retirar do governo federal a capacidade de decisão e administração da pandemia, mas as consequências deveriam ser pagas pelo Planalto. Instalou-se um lockdown prematuro, inconsequente, irresponsável e infundado que foi sempre negado por grandes epidemiologistas como o americano Donald Henderson, onde há desaceleração temporária da transmissibilidade viral, mas que reativa tão logo reduzam as medidas. Exemplo disso, a Argentina, modelo de eficiência inicial, mas que agora amarga, após 8 meses, reativação com mortes proporcionais muito maiores do que no Brasil. Transformaram a pandemia numa catástrofe. Qual é a acusação sobre Pazuello? Morreu muita gente no Amazonas e no Brasil, faltou oxigênio e estimulou o uso da hidroxicloroquina sem base científica para tratamento precoce. Não é demais dizer que a população não acredita mais nos médicos e administradores de gabinete atrás de um computador fazendo o jogo da desestabilização. Eis aí o primeiro motivo. Onde estavam os cientistas e epidemiologistas brasileiros que não identificaram a cepa viral mutante? Foi preciso o Japão alertar para o fato após análise de turistas japoneses no outro lado do mundo. Começa aí o recrudescimento. Isso já estava acontecendo na Europa. O Brasil está no 23º lugar em mortalidade mundial, atrás dos campeões de eficiência científica, econômica, tecnológica, como Bélgica, Reino Unido, França, Rússia, Estados Unidos, Itália e até a Argentina, que fez o mais longo lockdown e não adiantou nada. De quem que é a culpa? Se há culpados, podemos dizer ser dos incautos que contrariaram os princípios biológicos fundamentais e tiveram visão uniocular, ou como gosto de dizer, terraplanista, e decretaram os absurdos que vimos com objetivos puramente políticos. Esqueceram-se dos princípios de readaptação dos seres biológicos e que vírus não se trata fechando, porque a contaminação é muito mais avassaladora. Faltou oxigênio, verdade. Faltou sim. Faltou também Portugal, Egito, África do Sul, Nigéria e Ásia. Em Portugal, houve ainda falta de leitos e os pacientes eram tratados em cadeiras. Faltou também oxigênio em Los Angeles, que é a segunda cidade mais rica dos Estados Unidos, com 4 milhões de habitantes, com PIB de 800 bilhões de dólares. Manaus tem PIB de 51 bilhões de dólares, 16 vezes menos, e Campo Grande de 6 bilhões. Para você entender, o PIB do Brasil é um pouco mais do que o dobro de uma só cidade americana. E faltou oxigênio lá em Los Angeles. O aumento do consumo de oxigênio em Los Angeles foi de 482% e de Manaus 500%. Onde está a falha de Pazuello? Tudo que foi possível ser feito, foi feito. Transporte de oxigênio por terra, água e ar. Tudo foi providenciado em tempo oportuno e recorde. Outra acusação: levou cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento precoce. Quero enfatizar para você que funciona. Tem funcionado em várias cidades brasileiras. Há trabalho científico com recuperação de até 91,7% em 10 dias. E recentemente o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que a medicação está disponível e pode ser usada sob orientação médica. Então, todas essas acusações caem por terra. Fala sério. Por que então o inquérito do Lewandowski e a coleta de assinaturas no Senado para a CPI? Simplesmente porque o maior orçamento dos ministérios é o da saúde e o Pazuello fechou a porta do cofre.
Ele não quer dar trabalho à Polícia Federal, como aconteceu na liberação dos recursos para o enfrentamento à pandemia. Ele mesmo faz a prevenção da contravenção. Aí então o jogo é sujo. Vale calúnia, difamação, adulteração de resultados e manipulação da mídia, mas não se preocupe. O Ministério da Saúde está nas mãos de um ministro muito competente e resolutivo. Como você viu, não há acusação consistente e o Supremo Tribunal Federal está sendo usado como ferramenta de partidos sem representatividade e militância que querem o retorno daquele período tenebroso dos acertos, conchavos e superfaturamento que não tem mais. O Brasil tem jeito. Depende de você ficar atento e não se impressionar com esses malabarismos socialistas e midiáticos.